Em maio de 2018, eu entrei para o Exército. No Exército, quando um líder dava uma ordem, as patentes inferiores cumpriam. Quando supervisionavam nosso trabalho, os líderes davam ordens imponentes. Eu os admirava muito. A líder superior entre as soldadas tinha dinheiro e poder. Quando ela trouxe sua filha para o exército, todas a cumprimentaram com sorrisos. A liderança superior sempre nos dizia que fôssemos motivadas para um dia podermos ser iguais a ela. Naquele momento, jurei a mim mesma que eu me tornaria uma líder. Achava que ter status e admiração me daria prestígio. Então, quis passar uma boa impressão e seguia o que os líderes diziam ao pé da letra. Na frente dos líderes, meu desempenho era ótimo e eles gostavam de mim. Não demorou e fui promovida a chefe da unidade. Fiquei extasiada. Obedeci ainda mais após a minha promoção. Assumi essa liderança e não desleixei. Quando via soldadas com preguiça, eu fazia uma cara séria e as ameaçava com consequências. Algumas não gostavam disso e falavam de mim pelas costas. Eu pensava que devia continuar dando duro para subir de posição, para que as soldadas inferiores me ouvissem. Trabalhando duro, fui promovida a líder de esquadrão. Achei que era bem respeitável. E as soldadas começaram a me ouvir quando cheguei nessa posição. Mas ser líder de esquadrão era um trabalho pesado e cansativo, assim pensei que devia continuar subindo. Com uma patente mais alta, eu teria mais poder e menos trabalho. Seria ótimo. Para tal, trabalhei duro todo dia e encorajei as soldadas a fazerem o mesmo. Sempre cumpríamos nossas tarefas antes do prazo. Os líderes estavam felizes com o meu trabalho e logo fui promovida a líder de pelotão. Consegui que as soldadas me ouvissem para proteger minha posição, para que nosso pelotão não ficasse para trás. Quando não me ouviam, eu as castigava mandando fazer flexões. Elas me obedeciam melhor depois disso. Não afrouxavam mais na minha frente e eram muito respeitosas. Eu estava muito feliz. Mas era também muita pressão. E a líder superior me repreendia quando eu não ia bem. A fim de evitar crítica e ganhar elogios, eu repreendia as soldadas em tom severo quando fazíamos as tarefas. Com o tempo, passaram a odiar meu temperamento e a mim. Na minha frente, diziam coisas agradáveis, mas diziam muitas coisas ruins pelas costas. Quando descobri, senti-me incomodada. Quando não cumpríamos as tarefas, eu era criticada pelos líderes. Isso devia ser muito exaustivo. Sim. Àquela altura pensei que se eu tivesse uma posição ainda melhor, não me repreenderiam e a pressão seria menor e as pessoas me respeitariam mais. Em silêncio, comecei a trabalhar para isso. Então, finalmente, um dia a capitã me disse que dentre todas as líderes de pelotão ela confiava mais em mim e que se ela deixasse de servir como capitã, eu assumiria o lugar dela. Fiquei muito animado ao ouvir isso. Não imaginava que a confiança dela era tanta. Não demorou, assumi a posição de capitã. Mais soldadas me admiravam e eu era respeitada onde quer que fosse. Meu trabalho não era pesado e eu tinha mais tempo livre. Gostava da sensação de superioridade da posição de capitã. Mas, um pouco depois, algumas soldadas promovidas a líder de pelotão comigo ficaram com inveja, não seguiam minhas ordens. Fiquei irritada e achei que passei vergonha. Então pensei em maneiras de obrigá-las a obedecer. Ainda assim, não obedeciam. Senti que perderia o controle delas. Mas, em nome do meu status, tive que aguentar firme. Então percebi
que ter uma alta posição com muito poder não era tão ilustre como tinha pensado. Eu disciplinava as subordinadas quando não me obedeciam e estava ficando mais irritada. Temia que meus líderes achassem que eu não dava conta das soldadas e me vissem como incompetente. Talvez até me tirassem a posição de capitã. Era muito estressante e cansativo. Quis desistir, mas pensei: quantas pessoas adorariam ser capitã? E não foi fácil chegar lá, portanto, não seria ruim desistir? Eu me senti impotente, por isso tolerei o estresse e me arrastei pelos dias. Em agosto de 2020, tive a sorte de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso. Comecei a ler sempre as palavras de Deus e participava das reuniões com os irmãos. Eu estava muito feliz e gostava muito disso. Um dia, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Satanás usa um tipo de método muito sutil, um método muito mais de acordo com as noções das pessoas que de forma alguma é radical, através do qual ele faz com que as pessoas aceitem inadvertidamente o modo de vida de Satanás, suas regras para viver e para estabelecer metas de vida e seu rumo na vida. E ao fazê-lo, elas também chegam inadvertidamente a ter ambições na vida. Não importa o quanto essas ambições de vida possam parecer grandiosas, elas estão inextricavelmente ligadas à fama e ganho. Tudo que qualquer pessoa importante ou famosa, todas as pessoas, na verdade, segue na vida, tem relação unicamente com essas duas palavras: fama e ganho. As pessoas pensam que, uma vez que tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito dessas coisas para desfrutar de alto status e grande riqueza e aproveitar a vida. Pensam que fama e ganho são um tipo de capital que elas podem usar para obter uma vida de busca de prazer e desfrute irresponsável da carne. Por amor a essa fama e ganho que a humanidade tanto cobiça, as pessoas voluntariamente, ainda que inadvertidamente, entregam seu corpo, sua mente e tudo o que tem, seu futuro e destino, a Satanás. Elas agem assim sem hesitar um instante sequer, sempre ignorantes da necessidade de recuperar tudo o que entregaram. As pessoas podem reter qualquer controle sobre si mesmas uma vez que se refugiaram em Satanás dessa forma e se tornaram leais a ele? Certamente não. Elas são completa e totalmente controladas por Satanás. Elas afundaram completa e totalmente num atoleiro e são incapazes de se libertar. Amém. As palavras de Deus me mostraram que a vida das pessoas é tão dolorosa e estressante por causa dos seus estilos de vida e sendas erradas que escolhem trilhar. Com certeza. Depois de terem sido corrompidos por Satanás, todos tentam se destacar. Acham que, com status e poder, ganharam respeito e admiração. Que as pessoas os ouvirão e eles viverão em glória. Por isso, todas as pessoas amam fama e ganho, adoram e buscam status. Correto. Sim. Eu era igual. Ao entrar no exército, eu quis ser a melhor entre as soldadas e ganhar admiração. Para alcançar esse objetivo, eu subi passo a passo. Fui de líder de pelotão para capitã. Conforme subia e supervisionava mais gente, eu era mais intrusiva ao falar e agir e gostava de repreender as pessoas. Estivesse certa ou errada, tinham que me ouvir. A fim de solidificar minha posição, quando as líderes de pelotão não me obedeciam, eu as reprimia e punia as soldadas de todas as formas possíveis. Eu sempre era imperiosa e não tinha empatia. Aos poucos, as soldadas se distanciaram e não queriam interagir comigo. Vi que após ganhar algum status, tornei-me assustadora.
Às vezes, eu queria ter uma conversa franca com alguém, mas não sabia com quem. Para não ser repreendida pelos líderes, eu era servil com eles e suportava qualquer humilhação. A minha vida era estressante e dolorosa, e eu queria desistir. Mas quando pensava em como meu status me beneficiava, eu não queria desistir. Estava presa nesse lodo de fama e ganho, o que era exaustivo e triste. Fama e ganho realmente prejudicam as pessoas. Sim. Àquela altura percebi que esse é um jeito de Satanás corromper e prejudicar as pessoas. Buscar status infla cada vez mais os desejos loucos das pessoas, tornando-as cada vez mais arrogantes e desdenhosas, de modo que não conseguem se relacionar direito. Verdade. Sem fé e sem as palavras de Deus, não vemos as coisas claramente. Antes de ganhar minha fé, eu sempre achei que buscar status e destacar-se do resto era ter ambição e perspectiva. Agora entendo que buscar nome e status não é a senda certa. Não é. Sim. Quando percebi tudo isso, fiz uma oração, pedindo que Deus me guiasse a me livrar dos laços de nome e status. Então, um dia, entrei no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso para baixar hinos e vi um novo chamado. Eu sou só uma criaturinha. 神啊，无论我是有地位或没地位，我现在认识自己了，认识自己了。我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定，一切都在你的手中，一切都在你的手中。我没有什么选择，没有什么怨言。你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族，我只有完全顺服在你的权下，因一切都是你的命定，因一切都是你的命定。我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。你把我放在无底深坑，硫磺火湖里面，我无非也就是一个受造之物，我无非也就是一个受造之物。你用我，我是一个受造之物；你成全我，我也是受造之物。你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。我只是造物主所造的一个小小的受造之物，是塑造人类当中的一个，是你造了我，今天又把我放在你的手里，任你摆布。我愿意做你的工具，愿意做你的衬托物，因这一切都是你命定好的，是谁也改变不了的，是谁也改变不了的。万事万物都在你的手中。Amém. Amém. Quando ouvi esse hino, achei que a letra era novidade.
Percebi que ter status ou não é determinado por Deus. Sim. Que tudo está nas mãos dele. Sim. E que eu não deveria buscar isso. Somos todos iguais e ninguém está acima dos outros. Eu era uma capitã. Mas diante de Deus, eu era só um ser criado insignificante sem nenhum status. Eu não deveria oprimir os outros. Pensando em como agir com as soldadas, senti-me transtornada e culpada. Eu quis desistir de meu status e conviver bem com elas. Orei a Deus e pedi que me ajudasse. Aos poucos, consegui me deixar de lado e me comunicar com elas, e não mais repreendê-las imperiosamente. Quando eu apliquei as palavras de Deus à minha vida, eu ganhei um senso de paz. Graças a Deus. Então, tivemos uma reunião. Uma líder de pelotão não fez a contagem e não viu se todo o seu pelotão estava lá. As pessoas da nossa unidade iam se atrasar e éramos a mais lenta de todas. Eu temia que a líder superior pensasse que eu carecia de habilidades e o que as soldadas iam pensar. Eu quis repreender a líder de pelotão. Depois da reunião, eu lhe perguntei irritada: onde você esteve? Por que não pediu dispensa? Ninguém fez a contagem em seu pelotão. Você está atrasando toda a nossa unidade. Ela não aceitou e me interrompeu. Começamos a discutir. Então veio a instrutora e perguntou sobre aquela discussão. Cada uma explicou o seu lado. E a instrutora disse que não sabia o que fazer e quem estava errada. Fiquei furiosa ao ouvir isso e pensei que ela não só não me ouviu, como também me interrompeu. Ela não estava errada por isso? Além disso, eu era sua superior. Ela deveria ter me ouvido. Não era ridículo que a instrutora não soubesse quem estava certa ou errada? Fiquei tão furiosa que saí batendo a porta. Voltei para as barracas sentindo-me injustiçada e chorei muito. Quando a comandante soube da nossa discussão, ela disse à líder de pelotão: ela é sua capitã. O que ela diz vale e você deve obedecer. Quando a líder de pelotão continuou se defendendo, a comandante a repreendeu. Na nossa unidade, a capitã tem o direito de lhe dizer o que fazer, e está errada se não a ouvir. Quando a comandante disse aquilo, achei que tinha dado vazão aos meus sentimentos. Estava feliz e achei que tinha minha honra de volta. Você percebeu que essa não era a perspectiva certa? Eu não percebi na hora. Mas um dia, em meus devocionais, li algo nas palavras de Deus que me ajudou a ver isso. As palavras de Deus dizem: uma vez com status, o homem pode ter dificuldades em se controlar e, assim, aproveitará para expressar insatisfação e dar vazão aos seus sentimentos. Frequentemente romperá em fúria por nenhuma razão aparente, a fim de revelar sua habilidade para que saibam que seu status e identidade não são comuns. As pessoas corruptas sem qualquer status também perdem o controle com frequência. A raiva delas é muitas vezes causada por dano a seus interesses privados. A fim de proteger o próprio status e dignidade, elas descarregarão suas emoções e revelarão sua natureza arrogante. O homem irromperá em raiva e descarregará suas emoções para defender o pecado. Assim, o homem expressa sua insatisfação. Elas transbordam de impurezas, esquemas e intrigas, da corrupção e da maldade, e ainda mais de suas ambições e seus desejos selvagens. O descarregar do homem é um escape para as forças do mal, uma expressão da má conduta desenfreada e incontrolável do homem carnal. São muitos os caracteres corruptos incluídos no caráter de Satanás, mas o que é mais óbvio e o que mais se destaca é o caráter arrogante. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes as pessoas,
mais irracionais e mais sujeitas elas ficam a resistir a Deus. Quanto esse problema é realmente sério? As pessoas arrogantes menosprezam os outros. E pior, elas até consideram Deus inferior a elas, e elas não têm temor de Deus dentro do coração. Embora pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e que são superiores. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros é um caso trivial. A questão crítica é a arrogância de uma pessoa, impedindo-a de obedecer a Deus e seus arranjos. Esta costuma competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas arrogantes, sobretudo as insensatamente arrogantes, creem em Deus, mas não conseguem submeter-se a Ele e exaltam a si mesmas. Elas resistem mais a Deus e não têm nenhum temor de Deus. Amém. 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 As palavras de Deus são tão claras. As pessoas se tornam arrogantes com status. Revelamos gênio forte. Repreendemos para proteger a reputação e exibir autoridade. Isso é o controle de um caráter arrogante. É sim. Quando entrei no exército, minha busca era ser uma oficial e ganhar admiração. Depois de ganhar patente e poder, achei que eu tinha autoridade e prioridade. Eu era a capitã. Eu podia controlar as líderes de pelotão e as soldadas. Elas deveriam me ouvir. E se não ouvissem, eu as repreendia e as colocava em seu lugar. Eu era tão arrogante. Quando a líder de pelotão não fez a contagem e atrasou o nosso progresso, eu lhe disse o que pensava. Ela não me ouviu e ainda me interrompeu. Achei que ela não me deu valor, que desdenhou de mim. E me fez passar vergonha na frente de todas. Usei isso como desculpa para criar confusão e expor meu descontentamento. Fiz isso também para alertar as outras de que deviam obedecer. Na minha opinião, eu era a capitã e estava acima dela, assim ela devia me ouvir. Se não me ouvisse e me contrariasse, tinha que repreendê-la e mostrar-lhe quem era a chefe. Eu era tão arrogante e descontrolada. Quando obtive status, quando alguém não me ouvia, eu explodia na cara dele, usando minha posição para obrigá-lo a fazer o que eu queria. Logo, ninguém se envolvia comigo. Eu era crente, mas não tinha mudado. Eu era muito arrogante e não tinha semelhança humana. Por isso me desprezavam e evitavam, e Deus odiava isso. E como você abordou o problema? Conversei com uma irmã sobre minhas experiências, e ela me enviou uma passagem das palavras de Deus que me deram uma senda de prática. As palavras de Deus dizem: como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar conscienciosamente, guarde com obediência o que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente, nem faça coisas além de sua capacidade, ou que são abomináveis para Deus. Não tente ser grande, um super-homem, nem estar acima dos outros. Nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou um super-homem é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que merece admiração e que as criaturas devem valorizar é tornar-se uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que as pessoas devem perseguir. Amém. Amém. Com as palavras de Deus, eu entendi que tentar ser altiva para ser estimada e admirada é algo vergonhoso.
Devemos ficar no nosso lugar e nos comportar com consciência. É isso que Deus exige de nós. Correto. Sim. Eu estava tentando avançar, ser uma oficial com poder, mandar nos outros, ser admirada e fazer com que me ouvissem. Isso é algo que Deus despreza. Se não me arrependesse, mas continuasse atrás de status, eu seria exatamente igual a um incrédulo. Sim. Incrédulos perseguem dinheiro, status e reputação. Matam e lutam entre si por essas coisas. Como crente, eu não seguiria na senda de um incrédulo. Deveria buscar a verdade e assumir meu lugar como um ser criado. Correto. Quando percebi isso, eu resolvi que ia buscar a verdade e agir segundo as palavras de Deus no meu dia a dia. Eu os trataria de igual para igual e não mandaria nos outros porque era uma capitã. Eu orei a Deus. Ó Deus, não quero buscar status e nome e viver segundo meu caráter arrogante. Por favor, guia-me a praticar a verdade. Graças a Deus. Comecei a acompanhá-las diariamente, cuidando delas. Quando faziam algo errado e a líder queria que eu as disciplinasse, eu não era mais como antes. Não as repreendia nem usava minha autoridade para manter meu status. Mas conseguia me conectar com elas. Dizer-lhes onde tinham errado e dar-lhes uma chance de melhorar. Depois de fazer isso por um tempo, minha relação com as soldadas e líderes de esquadrão e de pelotão era boa. Graças a Deus. Algumas das soldadas me disseram que eu tinha um temperamento estranho, que elas tinham medo de mim, que sempre temiam que eu as repreendesse. Mas agora eu estava bem melhor e me importava com elas. Estavam à vontade para interagir comigo. Quando ouvi isso, dei graças a Deus. E contei a elas. Vocês sabem por que eu mudei desse jeito? Porque aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. As palavras de Deus Todo-Poderoso me mudaram, e essa é a única razão. Antes de vir para diante de Deus, eu buscava status e a admiração dos outros. Eu sempre repreendia vocês para manter minha posição. Depois de crer e lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, aprendi que repreender pessoas altivamente não é certo, que é um caráter corrupto, e eu não deveria fazer isso. Essa mudança que experimentei não é algo que eu teria conseguido sozinha. Foi a minha fé em Deus Todo-Poderoso. Suas palavras me mudaram. Graças a Deus. Elas devem ter ficado muito surpresas. Mal conseguiram acreditar. Segui compartilhando o evangelho com elas e sorrisos apareceram no rosto das soldadas. Quiseram explorar a obra de Deus dos últimos dias. Depois disso, alguns líderes e algumas soldadas aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Nos reuníamos, líamos as palavras de Deus, nos dávamos bem. Compartilhávamos o evangelho e dávamos testemunho. Você passou de uma relação hierárquica ao amor mútuo de irmãos e irmãs. Maravilhoso. Tudo isso é graças a como as palavras de Deus nos mudam. Sim, graças Sim. a Deus Todo-Poderoso.